Alguma vez sentiu que há uma guerra a acontecer dentro da sua cabeça? Sabe, uma parte sua sabe exatamente o que precisa de fazer para melhorar, mas a outra parte parece que boicota tudo. Bem, nesta análise, vamos mergulhar na psicologia por trás desta luta e descobrir como é que se pode, finalmente, construir uma vida que funcione a nosso favor. Vamos começar com uma imagem que, para muita gente, se tornou demasiado familiar. A secretária ali, colada à cama. Este cenário acabou por se tornar um símbolo muito forte de como as nossas vidas mudaram nos últimos tempos. Pois é, o trabalho remoto trouxe muita flexibilidade, não há dúvida, mas ao mesmo tempo apagou fronteiras que eram essenciais. Aquela rotina que antes guiava o nosso dia, sabe? O caminho para o trabalho, a hora de picar o ponto, a hora de sair, simplesmente desapareceu. Sem estas marcações, o nosso cérebro ficou sem as pistas que lhe diziam: ok, agora é para trabalhar e agora é para descansar. E as consequências disto são bem reais. Sem aquela deslocação matinal, por exemplo, perdemos a exposição à luz do sol, que é fundamental para regular o nosso relógio biológico. A gente mexe-se menos, claro. E o nosso corpo, que antes via a casa como um santuário de descanso, agora encara-a como um escritório que nunca fecha. Ele simplesmente já não sabe quando é que pode desligar. Ok. Para entendermos porque é que esta confusão toda nos deixa tão esgotados, vamos usar uma metáfora muito boa, a do copo mental. Então, imagine que a sua capacidade para aguentar o stress do dia-a-dia é como um copo. Há uma torneira sempre a pingar a enchê-lo e um furinho no fundo a esvaziá-lo. Enquanto o que sai for igual ou mais do que o que entra, está tudo sob controlo. E o que é que enche o copo? Bem, são os fatores de risco e o stress. A pressão no trabalho, uma noite mal dormida, a falta de exercício. E o que é que o esvazia? São os nossos fatores de proteção. Praticar desporto, ter uma boa conversa com amigos, fazer terapia, ter uma rotina que nos faça bem. E o que aconteceu nos últimos anos? Esta frase resume tudo na perfeição. A pandemia aumentou drasticamente os fatores de stress, ou seja, abriu a torneira no máximo e ao mesmo tempo tirou-nos muitos dos nossos fatores protetores, como ir ao ginásio ou estar com os amigos. Basicamente, o ralo ficou entupido. E aqui é que está o ponto-chave. Mesmo depois do grande fator de stress passar, o copo não esvazia de um momento para o outro. Levou meses, se calhar anos, a encher e vai precisar de tempo para voltar ao nível saudável. É por isso que tanta gente continua a sentir-se ansiosa e esgotada, mesmo que aparentemente a vida já tenha voltado ao normal. Ok, isto explica o esgotamento, mas se a solução parece tão óbvia, é só esvaziar o copo, certo? Por que é tão incrivelmente difícil mudar os comportamentos que continuam a enchê-lo? Esta é a frustração. Aquela que quase toda a gente sente. A pessoa decide que vai começar a ir ao ginásio ou comer melhor e passadas umas semanas, puf, volta tudo ao mesmo. A resposta para isto está na forma como a gente tenta mudar. Pense nos seus hábitos de hoje como uma casa que demorou anos a ser construída. Não dá para simplesmente construir um anexo novo e saudável em cima de uma fundação que está a abanar. O processo de mudança real exige que se desconstrua a casa antiga tijolo a tijolo para depois se poder construir uma nova, muito mais forte, no lugar dela. E o que é que comanda a construção destes hábitos todos? Pois existe um princípio fundamental que governa tudo o que fazemos, uma espécie de motor secreto por trás das nossas ações. Este princípio chama-se behaviorismo, uma teoria da psicologia que foi muito desenvolvida por B.F. Skinner. A ideia central é, na verdade, bem simples. O nosso comportamento é controlado pelo ambiente e, mais especificamente, pelas consequências das nossas ações. Vamos ver 2 exemplos para isto ficar bem claro. Se uma criança faz uma birra para não comer brócolos e, como consequência, os pais tiram os brócolos do prato, o que é que a criança aprende? Que fazer birra funciona. O comportamento foi reforçado. A mesma lógica aplica-se ao ginásio. No início, ir treinar tem consequências negativas imediatas. Dores, cansaço e 0 resultados visíveis. Isto reforça a vontade de desistir. Portanto, a conclusão é esta e é muito poderosa. Para mudar um comportamento, não basta ter força de vontade. É preciso redesenhar o nosso ambiente para que as consequências dos bons hábitos se tornem mais positivas e imediatas e as dos maus hábitos se tornem mais difíceis ou negativas. Certo. Então, se a chave é mesmo redesenhar o ambiente e as consequências, como é que a gente faz isso na prática? Como é que podemos construir hábitos que, desta vez, durem mesmo? Primeiro, controlar o ambiente. Se a ideia é comer de forma mais saudável, não dá para ter a despensa cheia de tentações. Torne a escolha certa a escolha mais fácil. Segundo, cria um compromisso externo. Contratar um personal trainer funciona não só pela ajuda técnica, mas porque cria uma obrigação. Alguém está à sua espera. E talvez o mais importante de tudo. No início, o objetivo não é o resultado, é a adesão. É simplesmente ir, aparecer,
mesmo sem vontade nenhuma. É fundamental conhecer as fases de um hábito, porque elas são bem previsíveis. O primeiro mês é a chamada zona de perigo. O esforço é gigante e a recompensa é zero. É aqui que a maioria das pessoas desiste. Mas se conseguir passar para os 3 meses, aí a coisa muda. Começa a sentir os benefícios a sério. O sono melhora, a energia aumenta. E aos 6 meses, pronto, o hábito já faz parte de si. Já nem consegue imaginar a vida sem ele. Só que tudo isto nos leva a uma última pergunta, e talvez seja a mais importante de todas. É que muitas vezes nós vivemos a nossa vida sem sequer perceber que o nosso ponto de referência para o que é normal pode na verdade estar muito, muito em baixo. Deixa-me contar a história de um paciente a quem perguntaram sobre a sua libido. Ele respondeu que era boa. Tinha um orgasmo por semana, geralmente ao fim de semana com a namorada, e para ele aquilo era o normal. Era a única realidade que ele conhecia. Bem, depois de fazer um tratamento hormonal que lhe corrigiu os níveis de testosterona, ele voltou à consulta. A nova realidade dele, pelo menos 6 orgasmos por semana. Foi aí que ele percebeu que a sua libido anterior não era normal, era péssima. Ele simplesmente não tinha um ponto de referência para saber o quão melhor as coisas podiam ser. E é com esta reflexão que terminamos. Pense nisso. No sono, na energia, na disposição, no humor. Em que área da sua vida é que o seu normal pode não ser nem de perto o seu verdadeiro potencial? Talvez esteja na altura de descobrir.